1995 foi o ano que esse cara que vos fala nasceu. E falando ainda dessa época, os carros ainda naquela época eram os carros que as montadoras elas faziam pensando ali no público, na pessoa que ia comprar o carro. A gente vê que elas faziam com uma certa, né, qualidade. A gente olha os acabamentos dos carros daquela época comparando com a época de hoje. Na própria GM mesmo, né? Você vê que os acabamentos, né? Você pega um Corsinha, um Monza, tem um Chevette ali, né? Um Cadete, os acabamentos, convenhamos que é bem melhor do que os carros, né? Alguns carros ainda de hoje, igual o Onix, alguns carros aí que na Volks, por exemplo, né? Não só a GM, eu tô falando aqui da GM, mas na Volks, na Fiat, né? A gente vê que mudaram muita coisa. Mas o que eu queria passar para vocês é que naquela época, igual eu lembro quando ali nos anos 2000 mais ou menos, que a gente começa a ter uma noção que eu tô ali com os meus 5 anos para 6 anos, eu tenho uma recordação ainda, um pouquinho de lembrança, né? Nos anos 2000 ali, comecinho dos anos 2000, o meu tio ele tinha um Fusca e era uma alegria, uma felicidade quando eu entrava no carro ali dele. Eu queria sair, dar uma volta, né, a todo custo. E quando aquele carro começava a andar, né, começava em movimento ali e balançando pra lá e pra cá, a gente sabe que os carros daquela época tinham uma suspensão mais dura, né, não muito confortável, mas a gente estava entrando no melhor carro do mundo. E isso não tem preço, né, galera? A gente guarda algumas coisas que aconteceu nas nossas vidas. E falando em específico do carro, naquela época não era todo mundo que tinha acesso a um veículo, ao carro, né? Era pessoas que ganhavam muito bem, né? Até porque as pessoas às vezes hoje falam, os carros daquela época era muito barato. Mas o pobre dificilmente, galera, tinha acesso aos carros daquela época. Porque lá nos anos 90, se eu não me engano, o salário mínimo, logo ali quando lançou o real, acho que foi 94, né, que teve a transição do Cruzeiro pro real, né? Eu não sou muito bom em contar esse tipo de história, né, em questão de falando de economia aí, né? Mas eu acho que foi 94. E aí, o salário mínimo, se eu não me engano, cara, era abaixo de R$100. E o carro já custava ali, né, sei lá, 7 mil, 5 mil, 7 mil, mesmo custando um valor que hoje a gente sabe que é relativamente, né, barato, né, a gente sabe que se você for juntar o salário mínimo daquela época, para você comprar um carro naquela época, você tinha que trabalhar muito mais do que hoje, por exemplo, você comprar um Renault Kwid aí, um Mobi que é mais barato, que é os popular mais barato aí do Brasil. Então, a gente vê, cara, a diferença é gritante e muitas das vezes o brasileiro não entende isso, né? Dificilmente não para analisar isso. As coisas naquela época era barato. Se nós formos olhar, né? Pelo que você comprava no mercado ali com R$100 e hoje com R$100 você enchia um carrinho, cara, um carrinho cheio ali no supermercado de compra ali, pra você pagar, né, nem R$100 às vezes. Hoje R$100 você pega 2 sacolinhas na mão, ou uma, né, melhor dizendo, dependendo ali do que você vai comprar. Mas só que pra pessoa conseguir R$100 naquela época era complicado, era difícil demais, né? Você tinha que trabalhar ali, né, mais de um mês ali, né, se for comparar com o salário mínimo. Tinha uns empecilhos que muitas das vezes a gente, né, a gente começa a parar para pensar depois que a gente vai pegando né, estudando realmente também, né, assistindo alguns vídeos, uns conteúdos que falam a respeito, e a gente chega a uma conclusão que realmente é isso. Mas então, galera, naquela época, por a gente entrar num carro e ver que, né, os nossos pais não tinham condições de ter o carro ali, cara, era uma felicidade. A gente queria andar no carro, e não queria sair de dentro do carro, né? O meu tio, ele sempre teve umas condições até que boas, né? Ele morava numa outra cidade, a gente morava na roça e ele ia visitar, né? Ali a minha mãe ali,
que ele era irmão do meu pai, né? O meu pai tinha falecido e meu pai também não conseguiu, né, possuir nenhum carro. Minha mãe, então, nem se fala, que até hoje, na verdade, minha mãe nem dirige, né? Mas é algo, cara, é uma nostalgia e tanto, né? Uma nostalgia e tanto, né, melhor dizendo, a respeito daquela época. Então, vai ficar nas nossas lembranças, né? A gente saía, quando a gente conseguia fazer um passeio de carro, era a coisa mais, nossa, parece que ali era o último dia ali, né? Era o momento que a gente não queria nem saber o que ia acontecer depois, mas é uma coisa, galera. A gente até meio que fica emocionado, né? Mas é isso, queria compartilhar para vocês aí um pouquinho dessa história. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, né? E é isso aí, galera. Nos vemos numa próxima. E valeu, não esquece de compartilhar aí para seus amigos, para que eles possam ver este vídeo também. E compartilha no WhatsApp, enfim. Tamo junto.